Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia, muito bem-vindos aí aos canais Paparazzo Rubro-Negro, também ao canal Mengão, o melhor, na verdade, Pedrão Oficial, né, mas são os canais aí Paparazzo Rubro-Negro 1, Paparazzo 2, Mengão o melhor, Pedrão Oficial, essa parceria aí que a gente gosta de fazer as nossas lives juntos, vídeos, pensamos muito parecido, então a gente tem essa vontade de sempre estar fazendo junto conteúdo aí com vocês. A gente chega aqui, cara, num momento que a gente ainda está numa indefinição, né, com relação a Tite, Mário Jorge, rodada do Brasileirão rolando ontem à noite. Bom dia, Pedro, como é que você está aí? Tudo bem, meu irmão? Bom dia, Papa, bom dia, galera. Tudo ótimo, tudo tranquilo, né? Lançou um bigodinho, né? Lançou um bigodinho de novo, lancei né? o bigodinho aqui, porque, né, já tava, a barba já Você lembra que quando você tá de bigodinho, o Flamengo vai bem, né? É mesmo, cara? Não sabia disso, não. Pô. Não, então você que mantém o bigode, então. Bom dia, galera aí, soltando vídeos bem cedinho, como sempre, né? Bom, uma semana aí, né, Gabriel, que deve ser uma semana de definições, né? Sobretudo a questão do Tite aí, né? A semana deve se arrastar até o sábado aí essa situação, pelo menos, né? Da confirmação ou não, né? Acho que vai confirmar da contratação do Tite. E uma rodada de campeonato brasileiro que, de certa forma, até foi boa para o Flamengo, poderia ter sido melhor, mas foi uma boa rodada para o Flamengo, cara. Se a gente parar para analisar que o Flamengo tem confronto direto com o Palmeiras e com o Bragantino, E com o Grêmio também, né? Com o Grêmio, não. O Grêmio, o Flamengo já não jogou? Mas tem no Sul, tem um Grêmio no Sul ainda. Ah, é verdade. Então o Flamengo tem confronto direto contra todo mundo, menos o Botafogo. Isso. Então resta para a gente hoje torcer até para duplamente, né? Uma torcida dupla, né, Pedro? Para o Vasco ir para a zona do rebaixamento e para o Botafogo diminuir a vantagem com relação ao Flamengo e a quem está ali atrás. Por quê? Se o Botafogo empatar com o Goiás hoje, a vantagem cai para 9 com relação ao Flamengo. São 3 vitórias. Lembrando que o Flamengo tem 13 jogos ainda pela frente e 3 vitórias aí, no caso, 9 pontos. O Flamengo já tirou vantagem maior em menos jogos, inclusive. Então, dá para acreditar? Dá. O pessoal chama a gente de maluco porque a gente é otimista, mas eu acho que dá para acreditar, até porque eu acredito que a partir do jogo contra o Corinthians a gente vai ter a definição aí do treinador, que deve ser o Tite. Ô, Pedrão, mas já que a gente está falando ainda da questão da rodada do Brasileirão, Palmeiras perdeu, ficou a 1 ponto do Flamengo. O Bragantino passou e está ali em segundo lugar, mas também está a 2 pontos do Flamengo, correto? 2 pontos do Flamengo. E o Flamengo tem confronto direto no Maracanã com esses dois, tá? E aí, se o Botafogo, por exemplo, perde para o Goiás, o Flamengo fica a 8 pontos do Botafogo. Era o ideal, porque aí você nem precisa se preocupar com questão de vitórias e tudo mais. Seriam três vitórias de diferença, né? Ou 3 derrotas do Botafogo e 3 vitórias do Flamengo, para o Flamengo assumir a liderança e chegar ao título. E lembrando, né, que também tem a questão do Vasco. E ontem, que brincadeira o Soteldo, hein, rapaz? Pisou na bola, deixou os caras desesperados, os jogadores do Vasco alterados, e o Vasco tomou uma sapatada. E, cara, para quem estava achando que o Vasco estava reagindo, parece que foi uma ducha de água fria e tem chance de voltar à zona de rebaixamento. Eu queria ouvir a tua opinião, cara. Você acha aí que tem condição ainda? Ou se você pensa só na questão de Libertadores mesmo? Olha, Gabriel, tem condição? Tem, né, cara? Depois do que a gente viu naquele ano de 2009, né? Tem condição. O Botafogo está entregando vários pontos, só que, ao mesmo tempo, o Flamengo, né, não vinha se ajudando. Pra você ter uma ideia, cara, se o Flamengo tivesse vencido Internacional em casa, São Paulo dentro de casa... Os dois times com reserva, né? Os dois reservas. Os dois times com reserva, a diferença hoje para o Botafogo seria de 1 ponto. Ou então o Flamengo estaria à frente, aí dependendo dessa rodada aí, o Botafogo poderia ultrapassar. Então, cara, o campeonato não que estava nas mãos do Flamengo, mas esteve acessível para o Flamengo, sabe? É isso aí que... Oi. Opa, tá. Não, pensei que tinha caído aqui. É isso aí que Tá acaba... normal.
que acaba entristecendo a gente, né? Mas Não, bastava, o Pedrão, bastava o seguinte: os jogos que o Flamengo fez contra times reservas foi o quê? São Paulo, o Internacional. Qual outro jogo que o Flamengo perdeu no Maracanã? América Mineiro empatou com o América Mineiro também. Empatou. Então, olha só, os jogos que o Flamengo empatou com times reservas seriam 6 pontos a mais. O Flamengo hoje estaria 2 pontos, hoje, sem a rodada de amanhã, sem o jogo de amanhã do Botafogo, tá? Mas assim, tipo, só para você dizer que você tá ali no retrovisor incomodando, estaria 2 pontos do Botafogo. 2 pontos do Botafogo, tá? Brigando pelo título literalmente, cabeça a cabeça. Então, eu concordo contigo. Esses 3 joguinhos aí, você vê que parece que é coisa boba, porque estava pensando em final de Copa do Brasil, ou demorando a demitir o Sampaoli. O próprio Barolo conversando comigo hoje, que eu chamei o Barolo aqui para conversar, porque o Gabriel, o Gabriel lá do São Paulo, Gabriel, como é que é o nome dele? Guedes, né? Gabriel Neves. Neves, desculpa. O Gabriel Neves do São Paulo, ele tomou vermelho contra o Flamengo, na hora que o jogo estava acabando, e ele atuou contra o Coritiba e atuou contra o Corinthians. E em 2013, o Flamengo colocou o André Santos, depois dele ser expulso contra o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil, ele no jogo seguinte, que foi pelo Brasileiro, pelo Cruzeiro, na competição da mesma entidade subsequente, e o Flamengo perdeu 3 pontos, quase foi rebaixado em 2013. É a mesma situação. Aí eu perguntei pro Barolo, porque tem que saber se não mudou o regulamento. Aí o Barolo falou, a cara do São Paulo dá umas cabaçadas dessa. Ele até ficou preocupado também. Só que, cara, tem que ver, né? Procurei falar com o Rodrigo Paiva aqui da CBF, ele ficou de ver amanhã, ver se o regulamento mudou, entendeu, Pedro? Parece que deve ter... Cara, foram 10 anos atrás, é capaz de ter mudado alguma coisa. Mas... Oi, fala. Não confirmação, tá? Não posso te garantir, mas achismo aqui, tá? Eu acho que deve ter mudado esse regulamento, porque não é possível. Na Libertadores não mudou não, tá? Libertadores, na Conmebol, por exemplo, o Gabigol foi expulso na final da Libertadores, não sei se você se lembra, ele não pôde jogar o primeiro jogo da final da Recopa, né? E quando se trata também de competição FIFA, também se toma nas eliminatórias, não pode jogar o primeiro jogo da Copa. Então é muito assim também. Então tem que ver se na CBF mudou. Até mais rígido, não sei se você sabe, por exemplo, o Payet, por exemplo, ele tomou um vermelho no campeonato francês, e aí ele veio para o Brasil, ele teve que cumprir suspensão no Vasco, cara. Então é uma situação que de repente pode se estender, mas eu acho, tá? Questão de achismo legal mesmo, não é informação, que isso aí deve ter mudado, porque não é possível que depois do mole que o Flamengo deu, né, o mole que a Portuguesa deu, que o São Paulo ia dar esse mole de novo, né? São 10 anos depois, né, Pedro? O pessoal esquece. E aí eu queria te falar o seguinte, você tá com uma informação aí interessante que você me falou antes da gente começar a gravar, com relação ao Maracanã, né? E aí eu acho importante para a gente trazer para o nosso torcedor aqui, que acompanha a gente, o Flamengo pode só jogar no Maracanã de novo em novembro, cara, no final do ano. Pois é, né, Gabriel? O Flamengo jogou agora no Maracanã contra a equipe do Bahia. O próximo jogo do Flamengo é um pouco menos de uma semana, né? No sábado, dia 7 de outubro, às 9 horas, em São Paulo, contra o Corinthians. Depois tem 9 dias de parada de data FIFA, né? Vai ter as eliminatórias aí, né? A seleção brasileira vai jogar. E depois o Flamengo volta a jogar contra o Cruzeiro no dia 19 de outubro, só que no Mineirão. E aí o Flamengo depois tem um confronto contra o Vasco no próximo dia 22 de outubro, jogo esse, que aliás eu acho que foi você, né, que trouxe essa apuração, né? O Flamengo joga em Brasília contra o Vasco no dia 22 de outubro, porque o Maracanã fica sob resguardo da Conmebol, né? A Conmebol, 20, 30 dias antes da final da Libertadores, que acontece no dia 4, ela já fica com o Maracanã para ela cuidar do gramado, para ela personalizar o estádio com as marcas da Libertadores, da Conmebol, organizar a festa, né? A final da Libertadores hoje é parecida com a final é o tal do Super Bowl, né? Que tem lá na NFL, é um grande evento, tem artistas cantando, então ela precisa desse tempo, né, para organizar essas situações no Maracanã. E aí, mas depois... o Flamengo antes tem o Cruzeiro, tá? Dia 19/10 tem o Cruzeiro. Sim, 19 de outubro.
Eu falei, o jogo da volta da data FIFA tem o Cruzeiro, dia 19, só que é fora, não é no O Maracanã. Vasco, dia 22, é Flamengo e Vasco, dia 22. Isso. Dia 22, Aí, dia Flamengo 25, Grêmio e Flamengo lá. Isso. Depois, é um confronto direto que você falou aí, né? Flamengo e Grêmio, que o Flamengo pode passar o Grêmio. Aí depois Isso. Tem Flamengo e Bragantino, dia 28 de... Esse Flamengo e Bragantino também, o Flamengo vai ter que jogar em algum outro lugar, né? Isso, vai ter que mandar em Brasília, em Volta Redonda. Cariacica. Isso, Cariacica, algum outro lugar, porque já vai estar sob o comando da Conmebol. E aí, no dia 1º de novembro, o Flamengo como mandante tem o Santos. Não vai ser no Maracanã, é óbvio, porque a final já é dia 4, 3 dias depois. Então o Flamengo vai ter que mandar em outro lugar. No dia 4 de novembro, dia da final da Libertadores, está marcado um Fortaleza e Flamengo, só que esse jogo acontece... Podia levar um jogo desse pro Nordeste, né, cara? Ia ser legal levar um jogo desse pro Nordeste, bacana, né? Geralmente o Flamengo escolhe Brasília. Ou Norte, Nordeste, né? Isso, né? Jogar lá no estádio do Paysandu, na verdade, do Pará. Rapaz, eu fui falar que o estádio, o Mangueirão, né? Fui falar que é do Paysandu, o torcedor do Remo ficou chateado comigo, mas é do estado, do município, não sei se é do município ou do estado lá do Pará. Seria uma boa ideia também. E aí, o Flamengo tem esse jogo contra o Fortaleza fora de casa, no dia 4. Acho até que a CBF deve remanejar esse jogo, porque geralmente não tem jogo de Campeonato Brasileiro no dia da final da Libertadores. Geralmente deve botar aí para o dia 5. E aí, o Flamengo tem o Palmeiras no dia 8 de novembro, como mandante. Esse sim, né? 4 dias depois do dia 4 da final da Libertadores. Esse jogo aí eu acredito que o Flamengo deve mandar no Maracanã. Então o Flamengo só deve voltar a jogar no Maracanã no próximo dia 8 de novembro contra o Palmeiras. Jogo importantíssimo para o Flamengo, né, Se Deus quiser, já brigando pelo título, né? Tem isso também. Tem essa situação aí do título, cara, assim, é difícil, mas a gente, como torcedor, a gente sempre vai acreditar. E a situação lá no Botafogo, cara, ó, eu acho que vai ser só ladeira abaixo lá, cara. Se Deus quiser, né? Se eles empatarem esse jogo aí hoje... E o Goiás tá na zona da degola, o Goiás quer ganhar, né? O Goiás é um time chato, tá? Apesar de estar ele é um time chato, porque eles armam a retranca ali, fica difícil. Enfim, vai que amarra um jogo ali, acha uma bola de contra-ataque. Futebol possibilita tudo, né, cara? Pô, eu queria dar os parabéns ao Rodinei, né? Marcou o primeiro gol aí, o Olympiacos venceu por 3-0 o Giannina, né? E um dos gols foi marcado por ele, primeiro gol lá com a camisa do Olympiacos, né? Finalizou de canhota, pô, arrebentou. E segundo o SofaScores, ele teve 87% de aproveitamento nos passes, 2 finalizações certas, êxito total nos dribles realizados e 3 boas chances criadas. Sente falta do Rodinei, do Rodilindo? Cara, para essa temporada eu senti falta dele sim, viu? Para essa temporada eu senti falta dele sim. Eu falava assim, gente, ó, o Rodinei tá desde 2016 no Flamengo, já é um ciclo longo, né? De repente o Flamengo quer encerrar o ciclo, ele também quer ir para outro time. Agora, eu achei que o Flamengo ia ao mercado ia contratar um lateral, né? Melhor do que o Rodinei. Não foi isso que aconteceu. E aí, cara, com todo respeito ao Wesley, que é um garoto promissor, um garoto que tem um potencial incrível, mas o Rodinei é um jogador mais experiente, naturalmente é melhor do que o Wesley nessa etapa da carreira. De repente o Wesley pode evoluir mais. Eu estou muito esperançoso, Gabriel, com a chegada do Tite. A gente sabe a preocupação defensiva que tem o Tite com as equipes. Não que ele é retranqueiro, mas a gente sabe a preocupação defensiva que ele tem, né? Coisa que o São Paulo não tinha muito. Talvez o Tite possa até ajudar o Wesley nessa questão da defesa ali, de ficar certinho ali na linha de 4, de ser um jogador mais seguro defensivamente. Então, acho que pode ser até bacana para o Wesley aí a chegada do Tite e para outros atletas ali também. O Cebolinha, que jogou bem com o Tite na Copa América 2019, né? A gente sempre tem que ter esperança que os caras vão evoluir, né, cara? Não adianta, o Flamengo pagou 16 milhões de euros no Cebolinha, eu não vou torcer contra o cara, né? A gente tem que torcer para o cara, a gente fica bolado, enfim, ele faz um jogo ruim, a gente vem aqui, né, desbraveja, coisa e tal, mas a gente tem que torcer pelo cara, não adianta, né? Ô, Pedro, eu não sei se você já viu isso aqui, mas com o Tite chegando ao Flamengo, ele vai chegar com o maior salário da história do Flamengo.
Já viu isso? Foi o Nicola, né? As partes divulgam aí, eu estou vendo no Terra, as partes discutem aí alguns termos do contrato com multa rescisória e bônus por título, além de cláusulas que são consideradas secundárias. Aí está aqui, ó, o Terra apurou que Tite já acertou um salário de 2.600.000 por mês, o que será o maior salário da história do clube para um técnico. Não só um técnico, também para jogador, no geral, tá? Tanto, entre 2,5, técnico, né? 2,5 praticamente, entre técnico e jogador. É mais do que Gabigol, é mais do que qualquer coisa jamais vista no Flamengo. E aí, cara, alto pra caramba, hein? Ainda tem bonificação e tem outros gatilhos onde ele pode aumentar e chegar a 3 milhões. Mais alto que o Sampaoli e provavelmente mais alto do que ele recebia na seleção brasileira também. Né? Eu não acredito que ele recebia esse valor todo na seleção brasileira. Não tem como esse cara não vir, irmão. Não tem como. Não, eu acho que ele vai acabar vindo. Acho que a grande dúvida aí é que a imprensa, naturalmente, já faz uma pressão, né? Por exemplo, o Neto, no próprio programa dele lá, comentando que, pô, Tite, você falou aí que não ia assumir um clube em 2023 e agora você vai para o Flamengo. Para o Corinthians não dá, porque ele é ídolo do Corinthians, né? E aí começa essa pressão. E o Tite tinha prometido a família também, quer ficar um ano com a família. Só que assim, cara, eu entendo o cara querer ficar com a família dele. O cara, pô, imagina, ser técnico de futebol, o cara passa quase nenhum tempo com a família, né? Mas é aquilo, ganha muito também, né? Ganha muito. Agora, a questão, cara, é que ele já tá 10 meses parado, completou aí, mais de 10 meses, porque ele sai da seleção em dezembro ainda. E depois, ele só vai ter esse período agora, treinando no Flamengo, e depois é mais 30 dias de férias que ele vai ter ali para, enfim, ficar com a família dele, com os filhos dele. Então, acho que, cara, não tem problema nenhum, ele tem que assumir logo o Flamengo. Essa situação aí de não querer enfrentar o Corinthians, né? Eu já acho meio, enfim, tudo bem, né? Vamos deixar passar isso aí, mas é meio, pô, uma hora ele vai ter que enfrentar o Corinthians. Uma hora, meu amigo, ele vai ter que enfrentar o Corinthians. Eu acho que ele não quer estrear contra o Corinthians, né? Cara, mas, cara, é a tabela, velho. É o jogo que tá ali, né? Mandou mal. Já chega errado. Cara, o que acontece, Gabriel? O torcedor vai xingar, ele vai xingar, mas o torcedor xinga ali na hora do estádio. Eu dei um exemplo no meu canal, cara, de um cara que eu considero ídolo do Flamengo, que eu acho que tu considera também, que não ganhou Libertadores com o Flamengo. Mas o nome dele é Renato Abreu. Claro. Eu adoro o Renato Abreu, entendeu? E eu lembro uma vez que eu fui no Maracanã, o Renato Abreu estava jogando pelo Santos, e a torcida vaiou muito o Renato Abreu. Mas acabou o jogo, a torcida, Renato, a torcida só vai, só xinga ali no momento do jogo para desestabilizar o adversário, porque a instituição está sempre assim, mas depois o torcedor reconhece que o cara é ídolo, entendeu? Então, enfim, né? Vamos ter que aturar isso aí, e aí ele vai ter 9 dias aí para armar minimamente, né? Não dar show, mas armar minimamente esse time para pegar o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Concordo, né? E o Flamengo, então, definindo aqui algumas situações, o entorno do técnico, segundo o Terra, já admite o acerto imediato com o Flamengo, ao contrário dos apresentadores aí do que eles querem, né? E no caso, a tendência é que tudo seja oficializado nos próximos dias. Eu acredito que na véspera aí do jogo contra o Corinthians ele possa já estar definido. Eu acho que ele não vai querer ir lá para a Neoquímica Arena, nem no camarote do Flamengo para acompanhar. Eu acho, tá? Então, o Flamengo. O Flamengo, então, vai manter aí o Mário Jorge no comando da equipe até o jogo contra o Corinthians. Para a gente fechar aqui, Pedrão, podemos ter aí a maior venda da história do Flamengo nessa temporada, no caso, na próxima temporada aí, né? Na verdade, na próxima temporada, podemos ter a maior venda da história, como o próprio UOL publicou aqui ainda agora, né? Ontem à noite, na verdade. Cara, o Lohan está sendo monitorado e disputado por 4 equipes da Europa: Barcelona, Real Madrid, Chelsea e Manchester United. Os 4 times querem contratar o Lohan, multa rescisória de 50 milhões de euros,
Mesma situação do Vini Júnior, se fechar a venda, tem que esperar ele completar os 18 anos, né? São 265,8 milhões de reais a multa dele. Lembrando que hoje o euro é mais caro do que naquela época do Vinícius Júnior. Os 45 milhões de euros naquela época valiam 168 milhões de reais. Hoje, os 45 que foram pagos pelo Vini valeriam 240. Ou seja, a venda do Lohan é a maior venda da história se ela se concretizar nos 50 milhões. Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria que me garantiu que ele não sai por nenhuma coisa muito abaixo disso, não. Que ou é isso ou é nada. E até porque o Flamengo, quando ele fizer 18, se ninguém comprar antes, o Flamengo já vai renovar ele botando uma multa de 100 milhões. Tá? Então, nesse momento, 50 milhões leva. Menos que isso, o Flamengo não quer negociar. 50 milhões seria pagar a multa do garoto e esperar ele completar 18 anos, tá? E aí aqui explica, né, que ele só completa aí em 2024, em julho de 2024, né? Que ele só pode se transferir em julho por causa da questão de completar os 18 anos. Cara, eu tô achando que... Eu tô vendo muita notícia, o Fabrício Romano também já trouxe, muita coisa aí, né, falando, muita notícia chegando sobre essa questão, que inclusive foi trazida primeiramente aqui no meu canal em parceria lá com Essência Rubro-Negra, e aí logo depois o Fabrício Romano trouxe o interesse dos clubes. O que você está achando, Pedro? É uma tendência aí que acaba que não tem como segurar, né, esses grandes craques, né, como o Vini Júnior, o Endrick lá no Palmeiras e agora o Lohan no Flamengo. É o caminho natural de todos eles, né, cara? Realmente não tem muito o que fazer. A gente sabe que é uma multa alta de 50 milhões, mas se chega uma proposta de 40, aí certamente o Flamengo... Com o euro do jeito que tá, né? Com o euro do jeito que tá, dificilmente não ia liberar. Acredito que ainda deve acontecer uma renovação de contrato, né? Porque o contrato dele, se eu não me engano, vai até 25, né? Até 25. Então, deve acontecer mais uma renovação de contrato aí. E desses times aí que você falou, se eu fosse o Lohan, eu só não iria para o Manchester nem para o Chelsea. E eu vou explicar o porquê. O Manchester United é um clube gigante da Inglaterra hoje, mas que não ganha nada, tem uma pressão absurda por títulos. Todos os jovens jogadores que vão para lá dificilmente dão certo. E o Chelsea, chega no Chelsea, eles já emprestam. Igual o menino aí, o Ângelo, que era do Santos, foi para lá, já está lá no Salzburg. Então vai emprestando. Qual que é o problema de emprestar, Pedrão? Pô, mas melhor opção é o Real Madrid mesmo, hein, cara? Melhor Real Madrid. Qual foi o outro time aí que você Barcelona. falou? Barcelona, entendeu? Acho que são times assim que contratam jogador e ficam. Mas o Reinier foi emprestado. Mas aí é porque ele, enfim, teve oportunidade no time B, né? E acabou que não foi bem, enfim, mas tem tempo ainda para dar a reviravolta na carreira do Reinier. A gente sabe que ele é um bom jogador. Então, só tem essa ressalva aí, e claro, tem que ser uma grana boa para o Flamengo, porque olha, cara, pelo que eu vejo, cara, garoto talentoso, garoto forte, inteligente jogando, entendeu? Ele tem tudo que o meio-campista moderno do futebol de hoje precisa ter, e eu acho que ele vai dar super certo no futebol, cara. E tô até ansioso para ver para a próxima temporada como o Flamengo vai usar ele. E outra coisa, Gabriel, vendo o jogo do Bragantino que eu estava vendo, como joga o Matheus Gonçalves, cara, e sequer foi utilizado pelo Sampaoli, realmente uma pena, torcendo para ele vai voltar ao Flamengo, né, no início da próxima temporada, torcendo para o Tite também aproveitar, assim, a gente já está falando do Tite, né, porque provavelmente vai ser ele, aproveitar bem esse garoto aí para o próximo ano. É isso, Pedrão, lembrar a galera aqui no canal Mengão Melhor, no Paparazzo Rubro-Negro, eu já falei ontem, mas no canal Mengão Melhor, você pode estar aí aproveitando e acompanhando o vídeo do Pedro no canal Mengão Melhor. Ele vai falar sobre uma conversa que eu tive aí com um jogador do Flamengo. Você vai acompanhar lá o que o jogador do Flamengo falou, né, com relação aí ao Tite. Mas eu vou deixar para você acompanhar lá no canal Mengão Melhor no vídeo do Pedro, tá certo? Se inscreve lá, se inscreve aqui também no Pedrão Jogador que ninguém sabe, só a gente. Pedrão Oficial, Paparazzo Rubro-Negro, Paparazzo 2, tamo junto, grande abraço, se inscreve aí nos canais, aciona a notificação, sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, Pedrão, valeu, galera, tamo junto. Valeu, galera.